Muito boa noite, então. Saúdo a todos. Estamos de volta depois de uma interrupção na última aula, como explicamos aí pelo e-mail, né? Eu expliquei. Ah, eu tive uma dengue que me deixou 2 semanas, assim, tanto quanto incapacitado para várias coisas, né? E por isso, afinal, não fiz a aula anterior. Mas estou de volta, 100%, estou muito bem, obrigado. E, portanto, agora com toda a energia normal. Então, obrigado aí por participarem. Deus abençoe. E que Deus nos ilumine, nos dê revelação para esse tema de hoje, que é o tema mais importante que pode existir, que é sobre Jesus, uma visão integral de Cristo, conforme encontramos na carta de Paulo aos Efésios e em outros textos também. Mas como a carta aos Efésios é o nosso foco, vamos com ela. Vou então mostrar aqui o slide. Deixa eu ver aqui qual é a melhor tela. Acho que é essa daqui. Hoje, então, é a nossa aula de número 6, dia 7 de maio de 2024. Recapitulando aqui a nossa agenda, né? Em abril só foi possível fazer a aula do dia 9, a segunda aula de abril, como expliquei, eu estive hospitalizado por alguns dias, mas estou bem. Então, hoje, 7 de maio, é a nossa aula de número 6. E, a princípio, eu vou manter a agenda conforme aparece aí, dia 21 de maio, a segunda aula de maio, e mais duas em junho, dias 4 e 18. Eu sempre faço uma breve recapitulação da aula anterior, e na aula 5 nós mostramos um princípio que ele tanto é de interpretação bíblica como é de estudo bíblico, que é o seguinte: as escrituras, o texto bíblico que Deus inspirou foi o texto hebraico do Velho Testamento, com porções em aramaico, e o texto grego do Novo Testamento. E quando nós falamos escritura, palavra de Deus, estamos falando desses livros escritos em grego, parte em hebraico, parte em aramaico. Então, o texto, as palavras, conforme registradas, isso é o que inspirou, que Deus inspirou, perdão, e as escrituras, elas, em termos de autoridade, elas pairam acima das interpretações. Tem muitas interpretações corretas, válidas, eu também tenho, mas quando uma interpretação vai um pouco longe demais e contraria alguma verdade bíblica clara, então nós ficamos com as escrituras. Sempre porque o exemplo que nós apresentamos na aula passada foi o próprio Jesus. Em mais um embate com os escribas e fariseus, ele diz: vocês, por causa da tradição de vocês, vocês negam a palavra. E também, no mesmo sequência, ele disse que eles acrescentavam mandamentos que não estavam na palavra de Deus. Então, eles tanto acrescentavam como via raciocínios, que hoje chamaríamos de teológicos, mas que à época Jesus chamou de tradição, via raciocínios, eles excluíam na prática mandamentos tão importantes como honrar pai e mãe. Então, o que acontece? É que existem várias verdades da Bíblia que são paradoxais, parecem ser contraditórias. Mas, diante dessas verdades paradoxais, aparentemente contraditórias, o caminho a seguir é respeitar cada uma delas, né? O exemplo clássico é quando Jesus diz no sermão profético, em Mateus 24, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Claramente fazendo um apelo à nossa vontade, à nossa escolha, algo que depende de nós.
E no mesmo sermão, ele mais adiante diz que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados, querendo dizer que não é possível que os eleitos sejam enganados, portanto, há uma proteção especial e soberana de Deus a favor dos eleitos. Então, essa e outras, há outros pares de verdade que parecem paradoxais. A identidade cristã, ela é individual ou é coletiva? Ela é os dois. A salvação é pessoal. A conversão é um fato que transforma um por um. Por outro lado, a vida cristã, ela inclui necessariamente a vida no corpo, na família, uma vida na coletividade. Então é outro. E aí? Tem gente que quer dar tanta primazia à vida de corpo que esquece que a fé e a salvação e a prestação de contas são totalmente individuais. E, e há outros também, né? É o temporal e o eterno. Quando o Pai Nosso ilustra isso, vem o teu reino, o reino de Deus é eterno. Mas também diz, o pão de cada dia nos dá hoje. Então eu preciso do pão de hoje, mas eu preciso mais ainda das coisas eternas, né? Então eu estou só ilustrando rapidamente, eu comentei isso com algum detalhe na aula passada. E como que a gente lida com isso? É simples. Cada verdade bíblica é verdade em si mesma. Então, quando eu leio o sermão profético de Mateus 24, Jesus fala que para perseverar até o fim é simples. Eu me dou por exortado pelo próprio Jesus de que eu tenho que ficar firme até o fim. Pronto, simples. Mas eu me consolo com o fato de que os eleitos não serão enganados, porque Deus vai proteger. Ótimo, esse é meu consolo. Amém, bora! A minha fé em Jesus é eu e Jesus, eu amo Jesus, eu ando com Jesus, eu creio em Jesus e vou prestar contas a Ele. Beleza, mas também eu preciso de vocês. Esses dias eu tenho tido uma experiência muito boa, de semana passada para cá, de receber visitas de irmãos, de irmãs, que estão solidários com a luta da saúde da minha esposa. Está melhorando aos pouquinhos, mas está, graças a Deus. Hoje a Patrícia, a esposa do Ney, veio aqui, né? Então, assim, o que nós não devemos fazer é usar de raciocínios que levem a usar uma parte da Bíblia para anular outra. Aí não funciona, aí Jesus nos repreenderia com certeza. O terceiro tópico da última aula é só uma exploração de um tema de Efésios, três superlativos divinos, não tem muita conexão sequencial, eu não vou comentar. Vamos para a aula de hoje, então. Queridos, hoje trago para todos nós que eu entendi e chamei de revelação integral de Cristo na carta de Paulo aos Efésios, e é certo que eu vou também me apoiar um pouco em outras passagens. E essa revelação integral, eu vou destacar três níveis, talvez pudesse haver outros. Mas em Efésios 1 vai dizer que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus está conduzindo tudo para novamente estar debaixo do governo de um cabeça, que é Cristo. Tudo estará sob o governo de Cristo. A história da humanidade, todas as eras humanas, geológicas, que você pensar, tudo aponta para um grande final. E esse grande final é Jesus Cristo é o Senhor nos céus e na terra. Também parte disso, Jesus resgatou a igreja, edifica a igreja e está separando uma igreja para ele. É talvez a principal parte desse grande mover de Deus para o grande final, talvez a principal parte, pelo menos a que mais nos interessa, é a igreja sendo resgatada, edificada, purificada e formada até alcançar esse final também. Então, já no nível um pouco mais restrito, é Cristo revelado na igreja, através da igreja, e resgatando a igreja. E também, na mesma carta, encontraremos passagens que nos apontam para essa ação de Cristo, ou revelação de Cristo no nível individual. Cada um de nós, como discípulos, como cristãos, Deus nos conduz a sermos transformados
a imagem, ao caráter e as mesmas obras de Jesus, grosso modo falando. Então, eu representei isso como eu gosto de fazer, né? O engenheiro adora gráfico, então eu montei, baseado naquele gráfico que vocês já viram em outras aulas, isso daqui. O primeiro grande nível não é o tema hoje, porque esse daí é a Bíblia inteira. É o Cordeiro morto, o contexto universal e eterno, é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo era Deus, e no fim também tudo vai para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o sustentador da criação, tudo subsiste nele. Então, aí, quem sabe, antes de terminar o curso, eu apresento isso com mais detalhe, porque isso aqui é de tirar o fôlego. Esse, esse contexto universal e eterno, Cristo, isso aí é de tirar o fôlego. Mas, quem sabe? É, eu já falei um pouco disso nas primeiras aulas, pelo que eu me lembro. Mas aí, abaixo, não é que abaixo, mas um pouco menos amplo, é a história humana e na dispensação da plenitude dos tempos, explicarei isso com algum detalhe, tudo estará colocado sob o governo de Cristo. Então, explicarei isso com algum detalhe. Uma parte importantíssima nesse mover de Deus na história, na direção da plenitude dos tempos, é o resgate e a preparação da igreja, a noiva do Cordeiro, dele, por ele e para ele. E dentro da igreja estamos cada um de nós, e cada um de nós estamos matriculados no processo de transformação que Deus opera, de nos transformar, purificar, santificar e resgatar. E enquanto não chega à plenitude, nós somos o sal e a luz. Gostei muito dos desenhos aí, dos ícones que a nossa querida amiga e irmã em Cristo, a Cristiane, colocou. Colocou aí na plenitude dos tempos o quadro verde, Jesus reinando, colocou ali uma cruz simbolizando o resgate e edificação da igreja, e a igreja ali olhando para a cruz, e colocou uma figura de um homem ajoelhado, se submetendo ao processo de transformação, e a última figurinha aí é o testemunho. Somos transformados à semelhança de Jesus para que seja, mostremos, revelemos Cristo para o mundo, né? Está precisando. Porque, gente, não sou eu que faço esses negócios tão bonitos e icônicos e harmoniosos, não, tá? Eu tenho a bênção de ter a amizade e a comunhão com a Cristiane. Obrigado, Cristiane. Vamos, então, aos conteúdos. Trouxe aqui Efésios 1, 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A direção final da história da humanidade está revelada aqui. E vamos nos debruçar agora sobre detalhes de cada uma dessas principais expressões. Tornar a congregar. Coloquei aí nesse slide o verbo consta ali no texto inspirado, né? E a pronúncia que eu aprendi para isso é anakefalaio. Ana é um prefixo que pode ser ou enfático ou novamente. Ele pode ter um sentido de ênfase ou um sentido de dizer de novo. Então, e o tradutor colocou tornar a congregar, entendendo que esse ana é de uma segunda vez. E kefalaio tem a ver com kefalé, cabeça, de onde vem a palavra português encéfalo, massa encefálica, kefalé, encéfalo, né? Então, na Bíblia, cabeça muitas vezes designa um governante. Se vocês lembrarem da estátua que apareceu no sonho profético do Nabucodonosor, a cabeça da estátua de ouro era de ouro. E o profeta, quando interpretou, Daniel, quando interpretou, disse: A cabeça de ouro és tu, ó rei.
Então, a cabeça da estátua, que representava o rei Nabucodonosor e também o Império Babilônico. Então, muitas vezes na Bíblia, cabeça significa governo e a ideia aqui é reunir novamente debaixo de um cabeça. E por que novamente? Porque lá no Éden, todas as coisas estavam debaixo do governo de Deus, de Jeová Filho, conforme eu entendo, usando uma expressão do Gilberto. Deus aparecia para o homem, dava ordens e comandos ao homem, e o homem era o representante de Deus para governar a terra, mas governar a terra debaixo do governo de Deus. E Deus nunca deixou de ser o governante dos céus. Então, ali no Éden, céus e terra estavam debaixo de um único governo de Deus, e o homem tinha um papel no que dizia respeito ao governo da terra, né? Então, mas isso se perdeu por causa de Satanás. O homem entregou o governo da terra a Satanás, até que Jesus retomou isso. Hoje, Jesus já é o Senhor. Hoje, ele já tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Porém, isso ainda não está sendo imposto em caráter obrigatório a todos os seres espirituais e que chamamos de naturais. Então, é, já é, mas ainda não é pleno, no sentido da expressão plena. Mas Deus está conduzindo a história, toda a história humana, todas as eras da história humana, todos os episódios da história humana, tudo que aconteceu desde a criação, com todos os povos, tudo isso aponta e é direcionado para um grande final em que Jesus vai assumir o pleno governo de todas as coisas, nos céus e na terra. Então, dispensação, porque fala de dispensação da plenitude dos tempos, né? Dispensação, a palavra ali é oikonomia. Aqui, o oikos é casa, residência, e o nomia aí é de distribuição. O oikonomos, o mordomo, é quem distribuía os alimentos e as tarefas, distribuía, organizava a, a vida da casa, né? E a palavra economia até vem daí, tá? Para quem estuda economia, a palavra economia deriva de oikonomia. Então, vai significar administração, condução. Deus está administrando a história, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita coisa acontece na história e é dentro da permissão que Deus deu aos homens de exercerem seus arbítrios e as suas escolhas. Mas, de uma maneira linda, misteriosa e poderosa, todas as escolhas humanas, de alguma maneira linda e sobrenatural, Deus dá uma direção geral a elas para que Deus está conduzindo para o grande final. Gente, a história humana não é trancos e barrancos que acontecem ao acaso, ainda que muitas vezes é o que parece. Há um poder, um Senhor soberano, e de uma forma que não entendemos plenamente, porque ele nunca deixa de respeitar o nosso arbítrio, mas mesmo assim a história vai na direção que ele quer. É aquelas verdades paradoxais que nós afirmamos cada uma de per si e não nos preocupamos em querer explicar. A palavra de Deus é para ser crida e vivida, não para ser totalmente explicada. Ainda que quando a gente entende é melhor, né? E plenitude dos tempos. Aqui eu trago à memória dois episódios que explicam essa ideia aqui de tempos. Jesus disse que até que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, aí é o tempo, aquela palavra que algumas vezes eu expliquei, que chama-se kairos. É uma era, é um conjunto de circunstâncias que se distingue de outra era por características diferentes, né? Então, todas as eras da humanidade caminham para um momento pleno. Plenitude tem um sentido assim de tudo completo, quando tudo se tornará completo como deveria, como deve ser e talvez devesse sempre ter sido. E quando é que e essa plenitude é o quê?
é Jesus governar tudo e todos, nos céus e na terra. Então, mesmo olhando catástrofes como agora no Rio Grande do Sul, hoje eu sinto falta da nossa irmã e amiga Carla Bastos, que sempre nos acompanhou. Ela, aquela irmã do Rio Grande do Sul, veio para o nosso retiro aqui na Páscoa. E eu até vou amanhã mandar um e-mail para ela, porque ela sempre acompanhou nossas disposições e certamente, diante das imensas dificuldades pelas quais os irmãos do Sul estão passando, não pôde se conectar hoje, né? Então, esse é o grande projeto de Deus. E, e qual é o grande final? É Jesus, o Senhor nos céus e na terra. Eu cliquei aqui agora sim. Detalhes interessantes sobre isso. Eu destaquei aí em pontos. A história humana está sendo conduzida para um grande final. E esse grande final parece que está próximo. Quem quiser ouvir isso, terça que vem, quem sabe, eu vou explicar algumas coisas. Próximo não quer dizer que é amanhã não, tá? Mas pode estar bem próximo. E uma coisa interessante é que haverá a reintegração do natural e do espiritual, que fala de céus e terra unidos sob o governo de Jesus. Então, que para nós hoje nós temos flashes, visões, percepções da dimensão espiritual, poucos de nós, de fato, já viram ou alguma vez veem os anjos, mas é a dimensão dominante, é espiritual. Aquele episódio famoso do profeta Eliseu, com o rapaz que andava com ele, quando os exércitos inimigos os cercaram, o rapaz ficou nervoso, Eliseu tranquilo, até que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do rapaz. Aí ele viu os exércitos de Deus cercando os exércitos humanos, e adivinha quem ganhou a guerra, né? Então, a céus e terra, novamente, conexão livre, quando Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando diz que Deus propôs isso em si mesmo, meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma expressão muito enfática. Deus, é como se Deus dissesse: eu garanto por mim mesmo. É uma questão que eu, por mim mesmo, vou fazer. Deus propôs em si mesmo. Se fosse falar em linguagem nordestina, eu diria que Deus se invocou a ele mesmo. Deus se invocou e disse: rapaz, eu vou fazer e não tem quem empate. Se eu fosse usar aqui de um jargão que os meus irmãos do Nordeste conhecem. Mas essa expressão ela é enfática. Por outro lado, Jesus já tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra, Mateus 28, 18. E eu escrevo autoridade e poder, porque a palavra que está lá, exousia, toda exousia me foi dada, ela tanto significa autoridade como significa poder, e eu não vejo razão para não usar os dois sentidos da palavra, ainda que é uma palavra só. Então, Jesus tem toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. Já tem, mas isso hoje não é totalmente visível na cara para todos verem. Para nós já vale. Nós, os cristãos, já vivemos sob o governo de Jesus. Para nós, olha que coisa interessante, queridos, o principal aspecto da plenitude dos tempos, que é o governo de Jesus, para nós já está valendo. Então, a igreja, nós já vivemos hoje, aqui e agora, o principal aspecto da plenitude dos tempos, que é o governo de Jesus. Então, para nós, de certa forma, mas de uma forma muito importante, ainda que não plena, mas muito importante, já começou. Jesus já é o Senhor. E esse é o Evangelho. Então, naquela dimensão aqui do quadro, ó, tudo sobre o governo de Cristo, da revelação integral de Cristo, essa camada verde aqui está explicada. Vamos para a camada seguinte, que é a igreja, resgatada, edificada por Cristo, preparada para Ele. Vamos agora, então, para a igreja. Trouxe aqui, então, o seguinte texto. Igreja resgatada por Cristo. Eu subdividi a frase grande, resgatada, edificada por Cristo, em Cristo e para Cristo, eu quebrei em pedaços específicos. 2.1,
a igreja resgatada por Cristo. Em Efésios, encontramos isso, por exemplo, capítulo 2, versos 16 a 18, que eu transcrevi aí. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, pela cruz. Então, na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço da reconciliação. Isso alcançou os que estavam perto, que eram os judeus, que eles eram já participantes da aliança com Deus, mas também alcançou nós, os não-judeus, ou gentios, conforme a Bíblia chama. Não estávamos próximos, mas igualmente em Cristo fomos reconciliados com Deus e ambos, judeus convertidos e não judeus convertidos, formamos agora um único povo, um único corpo, que é a igreja. E é interessante aqui a expressão que Paulo inclui, matando com a cruz, esse com ela refere-se à cruz. Matando com a cruz, ele matou as inimizades que havia entre os povos, em especial, inimizade entre judeus e não judeus. Agora é triste ver, pessoal, que nos dias de hoje o ódio contra os judeus voltou a crescer. Eu só espero que não no seio da igreja. Só espero que a igreja tenha o discernimento de que não devemos odiar ninguém, muito menos os judeus, ainda que a maioria deles não se converteu a Cristo. Não é que nós já somos um com Israel, nós somos um em Cristo com os convertidos, os judeus convertidos, e nós formamos um só corpo. Mas o povo histórico de Israel tem um certo papel que a seu tempo Deus vai cumprir, né? Então, a igreja é resgatada por Cristo. E aí eu poderia trazer outros textos aqui. Em Colossenses fala que o escrito da dívida que era contra nós, ele encravou na cruz. E os irmãos conhecem muitas passagens que falam disso. Fomos resgatados, o preço foi pago. Quando na tarde da Páscoa Jesus despediu o Espírito, ele falou: está completamente pago, resgate pago. O véu rasgou. Então, judeus que creem em Cristo e nós, não judeus que também cremos em Cristo, temos acesso ao Pai. Então, a igreja, Jesus resgatou pela cruz do Calvário. A igreja é resgatada por ele. E está aí em Efésios 2 uma expressão disso. Então, só ilustrando esse tópico, na cruz surge a igreja. Judeus e gentios reconciliados com Deus e unidos em um corpo. Na cruz também é removida a separação e também a inimizade que havia entre judeus e gentios. Na cruz, todos temos acesso ao Pai em espírito, porque o véu do santuário, lá que separava o lugar santo dos santos santos, foi rasgado de cima para baixo. Então, de certa forma, aquele véu representava a separação que o pecado causa entre nós e Deus. E Israel estava separado da presença de Deus por causa do pecado e nós também. Então, quando Jesus despediu o Espírito, aí rasgou o véu e o acesso ao Pai, porque o preço foi pago, foi dado a judeus e gentios. Mas qual é a condição? É os que são de Jesus, os que se convertem a eles, que são dele, né? E, claro, não posso deixar de mencionar que a ressurreição ela completa a obra da cruz. Porque se Jesus não ressuscitasse, haveria um perdão, de certa forma, ineficaz, porque nós temos vida eterna porque ressuscitamos com ele. Então, não dá para separar, aliás, eu nem consigo. Para falar a verdade, a cruz e a ressurreição são dois eventos tão intrinsecamente ligados que não dá para nem querer falar de um como se o outro não tivesse. Os dois estão ali e não dá para separar e nem quem queira. Mas é por isso que é importante mencionar a ressurreição. Então, a igreja resgatada por Cristo. Só que também Efésios mostra a igreja edificada por Cristo. Aqui é um tópico que talvez valesse a pena um dia a gente ter uma aula inteira só sobre isso, mas eu vou tocar só nos principais pontos. Eu destaquei aqui alguns versos, Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo.
Então, nós recebemos graça, cada um de nós, a partir da dádiva que nos é dada em Cristo. E, e agora o texto clássico, que é o versículos 11 a 14. Vou ler aqui. E ele mesmo, esse ele mesmo é Cristo. Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, não vou entrar nos detalhes detalhados aqui, porque gastaria tempo demais, mas destaco o seguinte: é Jesus quem edifica a igreja. Ele disse lá em Mateus: Eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Jesus. E ele afirmou isso de forma sintética lá em Mateus. E aqui Paulo dá um certo detalhamento de como isso funciona. Então, primeiro, ele concede uma porção da sua graça a cada um, que é o verso 7, que está ali, é o primeiro. Você tem a porção da graça de Cristo, Margarete tem, o Renan, a Lude, todos nós, cada um de nós temos porção distinta e da mesma graça. A graça é a mesma, e se a gente trouxer isso com 1 Pedro 4,10, bons dispenseiros da multiforme graça, então a gente entende que esse dom, essa graça concedida, é a mesma graça, daí a unidade, mas se expressa de formas diferentes, daí essa multiformidade da graça. Agora, em termos, ele também, ele escolhe, ele separa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Reparar aqui que essa é uma ação dele, ele que estabelece. Quem chamou Paulo para ser apóstolo? Foi Cristo. Eu tenho convicção, claro, não está escrito na Bíblia, nem poderia, mas eu tenho convicção que quem me estabeleceu na igreja como pastor foi Jesus. Houve momentos muito fortes na minha caminhada em que, creio, o Senhor falou de forma clara e forte comigo. Isso mudou a minha caminhada e o meu ministério ganhou expressão mais clara ali. Agora percebam que Jesus ele distribui dons, talentos, ministérios, etc., e que nós devemos engajar e servir um ao outro, edificar um ao outro nesse processo recíproco, mas para chegar aonde? Para chegar à plenitude de Cristo. Percebe que a edificação da igreja começa por Cristo, ele concede que nós coparticipemos com ele, mas ele é o grande ator, ainda que nós cooperamos com ele. Para quê? Para que juntos experimentemos a plena expressão de Cristo em cada um e no corpo. A plenitude de Cristo aqui, ela é alcançável por uma vivência individual e coletiva. É cada um de nós crescendo em Cristo, mas também cada um de nós multiplicando, repartindo dons e ministérios, para que, como corpo, reflitamos a plenitude de Cristo com esse mundo. E, e para quê? Para dois propósitos. Um é para testemunho, como apareceu no gráfico. Quando o mundo olha para nós, ele vê Cristo. Foi assim em Antioquia. Os discípulos estavam tão cheios de Cristo que foram chamados de cristãos. Está lá em Atos 11. Mas também é para é proteção, porque quando nos aproximamos da plenitude de Cristo, aí deixamos de ser meninos e deixamos de ser enganados. Não, já não seremos mais levados por vento de doutrina, nem mais cairemos no erro induzido por astúcias humanas, né? Então, agora,
a plenitude de Cristo, ela tem uma expressão possível aqui na terra e certamente uma expressão maior na volta de Jesus no céu. Mas há uma expressão possível da plenitude de Cristo na terra pela seguinte razão: qual é o remédio necessário para que nós deixemos de ser meninos e deixemos de ser agitados ou enganados? Engano e vento de doutrina e astúcia que induz ao erro não tem no céu. Na Nova Jerusalém não tem nada disso. Isso aqui são problemas da terra. Aliás, está piorando, né? Os enganos e os ventos de doutrina estão só piorando. E como que nós podemos não cair nisso? Alcançando a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Então, por isso que eu entendo que há uma expressão da plenitude de Cristo que é possível aqui na terra e que Deus está nos levando a ela. Porque é por isso que os eleitos não serão enganados. Porque quando o mistério do engano atingir sua expressão maior na presença do anticristo, a igreja da época do anticristo alcançará a plenitude de Cristo possível na terra. Aí não vai ser enganada, porque Cristo estará plenamente refletido, presencial e representado na igreja daquele momento. Mas nós estamos indo para lá, é para lá que nós estamos indo. Para onde o Senhor está conduzindo a igreja dele? Para uma expressão histórica e visível da plenitude de Cristo aqui na terra. É para lá. Então, a igreja é resgatada por ele, edificada por ele, até expressá-lo plenamente. Muito bem, prossigamos. Alguns ênfases aqui, da igreja edificada. Aqui eu coloquei um pensamento que alguns talvez debatessem, fiquem livres, mas eu coloquei o que eu penso. Jesus é quem edifica a igreja. Os dons e ministérios são dados e estabelecidos por ele, e a plenitude dele é a medida final, o alvo final da edificação. Eu já expliquei a passagem de 1 Pedro, que complementa bem essa, e nós somos bons dispenseiros da multiforme graça. Agora, algumas conclusões. O dom que não vem de Cristo não serve para a edificação da igreja. Dons, talentos e recursos que não vêm do próprio Cristo, na minha maneira de entender, não servem para a edificação da igreja. Tá? O o que é gerado em Babilônia, o projeto concorrente à igreja é Babilônia. Deus está edificando a igreja, Satanás está produzindo a grande Babilônia. O que é essencialmente babilônico, humano, sem Cristo, não edifica. Não edifica. É a minha leitura. Os ministérios devem ser estabelecidos por Cristo. Certamente precisam ser reconhecidos pela igreja. Então, se nenhum irmão reconhecesse que que Jesus me estabeleceu como pastor, não funcionaria, né? Mas tem que haver, primeiro, o estabelecimento por Cristo, mas também um reconhecimento por parte da igreja. Senão, não funciona, né? E a plenitude de Cristo na terra é o único remédio contra a operação do engano. Mas Deus está nos guiando para lá, queridos. Eu tenho plena, tranquila certeza disso. Quer dizer o seguinte, que todos nós estamos envolvidos nesse projeto. A plenitude de Cristo passa por todos nós, por todos e cada um. Eu preciso de vocês. E precisamos uns dos outros. Bom, mas a igreja é edificada em Cristo. Ela é edificada por Cristo e é edificada em Cristo. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, naquele. Na verdade, aqui literalmente é para dentro daquele. É tão em Cristo que é para dentro de Cristo. Nosso crescimento é estarmos cada vez mais em Cristo. Isso significa duas coisas: menos do velho homem e mais do novo Horácio, gerado de novo pelo Espírito Santo em Cristo. Isso é importante, queridos, porque a igreja ela não cresce
em nenhuma outra em qualquer outra dimensão não serve, é crescer em Cristo. Se ela crescer em bagagem de conhecimentos intelectuais, não serve para nada. Ela tem que crescer na pessoa, no caráter, na vida do Mestre. Logo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É eu em Cristo e Cristo em mim. Tanto é assim que eu trouxe um texto de Colossenses para complementar. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, em Cristo, enraizados e edificados nele. Irmãos, se queremos que a igreja cresça, temos que sempre nos dirigir e ajudar os irmãos a se dirigirem a Cristo e crescerem em Cristo. Prossigamos. Aqui eu fiz alguns destaques, né? Crescer para dentro de Jesus é despojar-se do velho homem, revestir-se do novo. Cristo vive em mim. Portanto, tudo que não me leva para dentro de Cristo, ou pior, me afasta de Cristo, é engano e caminho para a morte. Percebe que aqui há uma separação? Tudo que me leva a Cristo, para dentro de Cristo, me enche de Cristo, me coloca em Cristo, aleluia. É por aí. Tudo que me afasta de Cristo, que abala a minha fé, que me afasta do corpo de Cristo, que eu não posso alegar que estou em Cristo e não estou no corpo. Cuidado, é a estratégia do inimigo. Talvez eu devesse ter colocado isso também. O que me afasta do corpo de Cristo também me afasta de Cristo. Está aí, na segunda edição desse curso eu vou incluir essa parte. Quanto mais estou aprofundado e edificado em Cristo, mais me integro à verdadeira vida em comunhão. E participar da vida da igreja, dê o nome que quiser, culto, encontro, reunião, atividade, dê o nome que você quiser. Relacionamento, vínculo, bote aí todos os nomes que você quiser. Mas isso tudo deve me levar cada vez mais para dentro de Cristo. E se isso não ocorre, tem alguma coisa errada, né? Deixa isso aí com material para pensar. E trago aqui um alerta que eu aprendi com um pastor alemão da época da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei falar alemão, não sei como é que pronuncia. Um livrinho muito fino que ele escreveu, mas muito revelador para mim, intitulado Vida em Comunhão, no qual ele disse que existe uma comunhão de alma que é diferente e muito parecida, mas diferente da comunhão em Cristo. Como assim? Comunhão em Cristo é quando Cristo é o que nos une. Cristo é a razão e o motivo, é o centro, é o porquê e o para quê. A comunhão em alma é quando as pessoas são a razão e o motivo de tudo e para tudo. Como nós, seres humanos, precisamos de vida comunitária, há pessoas que se sentem atraídas pela igreja num primeiro momento, e no primeiro momento não é problema, mas não pode ficar nisso, são atraídas pela amizade, porque venha pessoas agradáveis, pessoas, puxa, esse turma é legal. Eu fui atraído num primeiro momento por isso. E como, digamos, um gancho inicial, tudo bem, mas não demorou tanto, eu entendi que tudo aquilo que me atraía nas pessoas era Cristo. E aí eu, não, peraí, não é sobre ter bons amigos, ter boas amizades, bons relacionamentos, por mais legal que isso seja. É sobre Jesus. Opa, cheguei lá. Mas há pessoas que sentem tanta necessidade de ser parte de uma comunidade, de ter um grupo, ser parte de um grupo, que elas podem experimentar uma conversão de alma, que querem ser parte do grupo. Se Jesus está nesse grupo, tudo bem. Se fosse outro, tudo bem também. O que ela quer é o grupo. Mas a comunhão em Cristo é quando Cristo é o que me conecta. O que me conecta a cada um de vocês é Jesus. Eu ainda gosto de estar com vocês, gosto do convívio e tal, vocês são bons amigos, amém, amém. Isso tudo é verdade, mas é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós não podemos ser sermos nós mesmos a grande finalidade, né, a grande razão.
Isso me ajudou muito na época que eu li esse livrinho, porque eu podia ver que algumas pessoas que eu conhecia estavam andando conosco muito por essa atração do grupo, que volto a dizer, como um primeiro gancho é válido, mas não pode ficar nele. Mas eu lembro de um cidadão que já não estava seguindo Jesus assim, mas dizia, eu venho para cá porque aqui é bom, porque sou bem tratado, minha mulher é respeitada, cuidam dos meus filhos, aqui é muito bom. Mas Jesus já não era, ou talvez nunca tenha sido, não sei, o que o motivava, o que o levava. Porque se é Cristo, pessoal, eu também não me afasto por qualquer coisa. Em Cristo, ele me capacita a perdoar, a ser paciente, a ser longânimo, e sabendo que, como eu, os irmãos também são imperfeitos e que por vezes nos arranhamos. Mas se a minha comunhão é em Cristo, Jesus me capacita a superar tudo isso. E alguma decepção com um com o outro não vai me abalar, pode me machucar, isso acontece. Mas não vai me abalar, porque eu estou ali é por Jesus, né? Enfim, fica aí também esse. E a igreja é para Cristo. Efésios 5:27. Apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. A igreja é resgatada por Cristo, edificada por Cristo para que o expresse plenamente. O nosso crescimento é em Cristo e, afinal, a igreja é tudo isso para ser dele. Olha que tremendo. Então, Jesus está edificando e purificando a igreja para ele, não é para o líder, não é para o pastor, não é para você, não é para mim, é para ele. E por isso a finalidade da igreja é em tudo agradar a Cristo. Não é agradar a mim mesmo nem aos outros. A igreja existe para agradar o noivo. Portanto, a vida da igreja deve ser cristocêntrica, centrada em Cristo e não nela mesma. Se a gente der excesso de centralidade à igreja por ela mesma, a gente cai na comunhão de alma. Então, precisamos muito da vida da igreja. Esses dias eu tenho sido abençoado, eu e a Su, sou eu, com visita de alguns de vocês, e que tem nos ajudado e animado a atravessar esse período difícil dessa enfermidade da Su. Ela está melhorando, graças a Deus. Mas dar centralidade à igreja, que eu apelidei de eclesiocentrismo, é a palavra que eu inventei, não equivale a dar centralidade a Cristo. Vamos para o final aqui. E o alvo de cada um cristão é ser semelhante a Cristo, alcançar a medida do homem adulto, do homem perfeito. O homem perfeito, que é a nossa medida, é Jesus de Nazaré. É Jesus aos 33 anos de idade, 30, homem pleno, adulto, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse é o padrão de referência de transformação para o qual. E o processo está descrito em várias maneiras, mas eu trouxe aqui Efésios 4:20 a 24, em que ele diz: vos despojar do velho homem e se revestir do novo. Então, há um crucificar o pecador, o velho homem, para que Cristo viva em mim e o novo homem viva e se manifeste em Cristo. E aqui, pessoal, eu não vou entrar em detalhes, mas só apontar a maior parte do final do capítulo 4 de Efésios, os capítulos 5 a 6 da carta aos Efésios, eles falam como deve ser a vida, as obras e o comportamento que nos leva a ser semelhantes a Jesus. Então, eu tenho que falar a verdade e não mentir. Por quê? Jesus é a verdade. Não dá lugar ao diabo. O diabo é adversário. Fora com emoções agressivas. Fala ali, longe de vós a ira, a amargura, gritaria. Mas fale de amar e de perdoar. Então, uma vida santa, sem fornicação nem qualquer impureza. Enfim, são muitos pontos que são tratados nos capítulos, final do capítulo 4, 5 e o 6. Maridos, amem as esposas, esposas, respeitem os maridos, filhos e pais e tal. Está cheio de vários ensinos, alguns dizendo não seja isso e não faça aquilo, e outros dizendo perdoe, ame, seja como Jesus, faça como Jesus. Então, são coisas
bem importantes que Paulo trata ali, mas que, em resumo, é isso. Cada um de nós sendo transformado à mesma imagem, caráter e as mesmas práticas e obras de Jesus. Aí eu concluí aqui, esse é o último slide, com aquela figura no início, mostrando que naquela camada verde da dispensação da plenitude dos tempos é Cristo e a história. A história está sendo conduzida para Cristo. Do meio ali da igreja, resgatada por Cristo e tudo mais, é Cristo e a igreja. E, afinal, esse processo de transformação individual é Cristo e cada cristão. Cristo é a história, Cristo é a igreja, Cristo e cada cristão. Eu devo entender a história de Cristo e para Cristo, senão eu não entendo a história. Eu só posso entender a igreja de Cristo e para Cristo. Sem Cristo não há igreja. Aliás, há igreja, mas não a igreja de Cristo. Igreja quer dizer assembleia. Pode haver eclésia em várias outras identidades. Mas Jesus falou: eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Então, pode haver outras eclésias, outras igrejas, mas que não são a de Cristo. Então, eu só posso entender a história de Cristo e para Cristo, eu só posso entender e viver a igreja de Cristo e para Cristo. E a minha vida individual com o Senhor é dele e para ele. E afinal, com a graça de Deus, quem sabe somos e seremos como os cristãos de Antioquia, Atos 11, e ali os cristãos, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos, semelhantes a Cristo, alguns dizem pequenos cristos. Então, aqui eu pesquei alguns pontos, não dá para ser exaustivo, né? Por exemplo, no capítulo 3, Paulo fala de assim Cristo habite em vossos corações pela fé, Efésios 3. Então, é nós em Cristo e Cristo em nós. É um negócio tremendo, lindo e muito profundo, né? E agradeço aqui a participação de vocês. Próximo encontro, se Deus quiser, e espero ter vida e saúde para isso, no dia 21 de maio. Eu vou, então, concluindo aqui e vou, deixa eu ver aqui, da gravação, completar aqui a gravação.